Questão do IME de 2020, prova discursiva. Todas as questões do IME são lindas. Roda a vinheta. Muito bem, cara, deixa eu te pedir logo para você ir lá e dar o like, para você compartilhar, para você se inscrever no canal e acionar esse sininho para receber as notificações de nossos vídeos. Sempre tem vídeo novo por aqui, pelo menos 3 vezes por semana colocamos vídeo falando de questões legais, falando de conteúdo, falando de curiosidades. A gente agradece de coração, eu sei que você vai dar o like. Mas antes de a gente começar a resolver, vamos ler o enunciado, né? Tá lá. Seja 1 sobre b igual a seno de π sobre 14 vezes o seno de 3π sobre 14 vezes o seno de 5π sobre 14. Determine b, onde b pertence ao conjunto dos números inteiros. Cara, vamos lá. Para saber isso daqui, para a gente conseguir resolver isso de boa, cara, eu tenho que te dar alguns toques. Então vamos dar uma pausa, eu vou te falar a matéria necessária para você resolver isso e depois a gente volta. Então tá, para a gente resolver essa questão de maneira bem tranquila, primeiro temos que saber o seguinte. Um triângulo retângulo, se eu chamo esse ângulo de alfa e esse ângulo aqui de beta, a soma de alfa mais beta tem que dar 90 graus, ou seja, alfa mais beta é igual a 90 graus. Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180. Como eu já tenho 90, para chegar a 180, a soma desses dois tem que dar 90. Vamos chamar a hipotenusa de A e esses catetos de B e C. Vamos calcular aqui o seno de alfa. Vamos lá. O seno de alfa é o cateto oposto, que é B, sobre a sua hipotenusa, que é A. Legal. E o cosseno de beta? O cosseno de beta é o cateto adjacente ao beta, que é o B, sobre a hipotenusa A. Logo, o cosseno de beta, vamos colocar aqui, também é B sobre A. O que eu posso afirmar então, já que eles somam 90 graus? Que o seno de alfa é igual ao cosseno de beta e vice-versa. O cosseno de alfa é igual ao seno de beta. Cristiano, então, dá um exemplo para mim numérico. Claro que o seno de 20 graus é a mesma coisa do que o cosseno de 70 graus. Por quê? Porque a soma dos dois está dando 90. Mas e se fosse em radianos, Cristiano? Ah, sim, em radianos a gente coloca assim, por exemplo. Seno de 3π sobre 5, por exemplo, sobre 10, melhor. Pronto. 3π sobre 10 vai ser igualzinho ao cosseno de 2π sobre 10. Ué, Cristiano, mas por quê? Porque a soma desses dois ângulos dá 90 graus, ou π sobre 2 radianos. Vamos fazer a continha aqui do lado? Depois eu apago. 3π sobre 10 mais 2π sobre 10 vai ser o mesmo que, somando os numeradores, haja visto que os denominadores são iguais, 5π sobre 10. E aí você simplifica, né? Pá! Quanto é que deu? π sobre 2. E π sobre 2 radianos é o mesmo que 90 graus. Beleza? A primeira parte você já sabe. A segunda parte é a transformação de arcos, seno de A mais B. Essa formulazinha nos diz que seno de A mais B é seno A vezes o cosseno de B, mais o seno de B vezes o cosseno de A. A gente costuma colocar em aulas e tal, para o cara memorizar aquele velho. Eu aprendi assim, cara, olha que eu já não sou novo. Seno de A mais B é minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Seno A, cosseno B, cosseno A. Vamos pegar um exemplo? Vamos colocar aqui o seno de 90 mais x, por exemplo. Se eu pegar o seno de 90 mais x, vai ficar seno A, cosseno B, o seno de 90, vezes o cosseno de x, mais o seno B, que é o seno de x, vezes o cosseno de A, que é 90. Legal. O seno de 90 graus, galera, é igual a 1, isso aí é mole. E o cosseno de 90 é igual a 0. Olha só como é que vai ficar. Aqui valendo 1 e aqui valendo 0. Beleza? Aqui tudo vai embora. Sobrando então apenas 1 vezes o cosseno, que é igual ao cosseno de x. Pô, já descobrimos outra coisa, hein, cara? Olha lá. O seno de 90 mais x, vamos colocar aqui, ó. O seno de 90 mais x é igual ao cosseno de x. Fica com essa informação na cabeça que a gente vai precisar disso para resolver a questão. Mais um detalhezinho,
Vamos supor que você coloque no lugar do A o x e aqui também o x. Aqui vai ficar x, aqui também vai ficar x, aqui também e aqui também. X mais x é 2x, né, cara? Olha lá. O seno de 2x vai ser igual ao seno de x cosseno de x mais seno de x cosseno de x, e isso vai dar 2 vezes o seno de x vezes o cosseno de x. Isso aqui vai ser necessário para você resolver parte da questão que a gente vai cair dentro dela agora, que é a questão linda do Enem de 2020. Então, vamos lá. Se dois ângulos são complementares, se a soma deles dá 90 graus ou π sobre 2, o seno de um é o cosseno do outro. O seno de 2x é igual a 2 vezes o seno vezes o cosseno. E o seno de 90 mais x é igual ao cosseno de x. Legal? Vamos para a questão agora. Agora, pessoal, de posse de todos esses dados, vamos resolver isso daqui com maior tranquilidade. Vem comigo. 1 sobre b é igual a seno de π sobre 14 vezes o seno de 3π sobre 14 vezes o seno de 5π sobre 14. O grande lance é você multiplicar tanto de um lado da igualdade pelo outro também por um determinado valor para encontrar ou o seno de a mais b ou o seno do dobro de x, seja lá o que for. Olha só o que eu vou utilizar. Eu vou repetir aqui 1 sobre b, primeiramente, e vou multiplicar do lado de cá pelo cosseno de π sobre 14. Fazendo isso, lá do outro lado, eu vou ter seno de π sobre 14, e como eu multipliquei do lado de lá por cosseno de π sobre 14, eu faço o mesmo aqui, cosseno de π sobre 14. E agora repito os outros dois, né? Seno de 3π sobre 14, vamos colocar aqui o seno de 3π sobre 14 e também o seno de 5π sobre 14. Mas, Cristiano, eu acho que não resolve muito a nossa vida não, cara. Você multiplicou apenas pelo cosseno de 14 de um lado e o cosseno do outro. Então, vamos colocar mais um 2zinho ali. Olha lá, 2, que multiplica o cosseno de π sobre 14 de um lado e o 2 aqui também. Quando eu faço isso, agora a minha vida mudou totalmente, porque eu tenho 2 vezes o seno de um ângulo vezes o cosseno de um ângulo. E vimos agora mesmo que quando isso acontece, isso é o seno do dobro desse ângulo, é o seno de 2x. Vamos repetir a parte de lá? Coloquei aqui então 2 sobre b, que é vezes o cosseno de π sobre 14, agora a gente vai ter que repetir isso aí até o final das nossas continhas, vai ser igual 2 vezes o seno de x vezes o cosseno de x é seno de 2x, porém meu x aqui seria o π sobre 14, então isso aqui será igual a seno de 2π sobre 14. Show de bola! Vamos repetir o restante? O seno de 3π, vamos colocar aqui, sobre 14 e também o seno de 5π sobre 14. Agora, pense junto comigo, cara. Se eu trocar esses dois caras de lugar, esse e esse, eu acho que eu tenho uma coisa legal para fazer, hein? Vamos pegar esse 5π e colocar para cá, né? O seno passar para cá, só mudar esses dois caras de lugar. Então vamos colocar o seno de 5π sobre 14 na frente e o seno de 3π sobre 14 atrás. A multiplicação, ela é comutativa, né? Não muda a ordem, né? A ordem, perdão, não vai mudar, a ordem dos fatores não vai mudar o resultado. Quando você soma 2π sobre 14 com 5π sobre 14, acontece algo pelo menos interessante. Veja aqui no cantinho. 2π sobre 14 mais 5π sobre 14. Quando você soma esses dois caras, o 5π sobre 14 e o 2π sobre 14, você vai encontrar 7π sobre 14. Vamos colocar aqui? 7π sobre 14. Quando você simplifica aquilo ali, 7π sobre 14 é o mesmo que π sobre 2 radianos. E π sobre 2 radianos é o mesmo que 90 graus. Ou seja, aqueles dois ângulos ali são ditos ângulos complementares. E o que a gente falou sobre os ângulos complementares agora mesmo? Que quando a soma de dois ângulos dá 90 graus, o seno de um é o cosseno do outro. Então, como esse ângulo e esse ângulo são ângulos complementares, eu posso dizer isso, deixa eu separar aqui para a nossa continha não ficar muito embolada.
Como eu posso dizer isso? Eu vou afirmar que o seno de 2π sobre 14 vezes o seno de 5π sobre 14 pode ser escrito também como? Vamos lá, repetindo toda a parte de cá, 2 sobre b, vezes o cosseno de π sobre 14, show de bola, vamos colocar aqui. E aqui vamos substituir pelo cosseno de 5π sobre 14 vezes o seno de 5π sobre 14. E claro, temos que repetir aqui o seno de 3π sobre 14, né? Não tem jeito, vamos lá. Seno de 3π sobre 14. Show de bola. Mas, Cristiano, tudo bem que aqui ficou igual, né? Porque o seno de 2π sobre 14 é igual ao cosseno de 5π sobre 14, porque eles são ângulos complementares. Mas, e daí? E daí que eu multiplico de novo aqui por 2, olha. Quando eu multiplico por 2 de um lado e por 2 do outro, o que eu encontrei? Eu encontrei isso daqui, ó, 2 vezes o seno vezes o cosseno. De novo, o mesmo esquema do seno de 2x. Mesmo esquema. Vamos então escrever isso daí comigo? Olha lá como é que vai ficar. Do lado de cá da igualdade eu tenho 2 vezes o seno vezes o cosseno, que vai ficar o seno do dobro desse ângulo. O dobro de 5x, perdão, o dobro de 5π vai dar 10π sobre 14, multiplicado, claro, pelo seno de 3π sobre 14. Beleza. Mas e agora, Cristiano? Não tem como a gente fugir disso, né? Como é que eu vou agora fugir desse cara? Aqui eu tenho seno de 3π sobre 14, aqui eu tenho seno de 10π sobre 14. Note, se você fizer a diferença de 10π por 3π, você vai achar 10π sobre 14 e 3π sobre 14, você vai achar um valor interessante. Façamos as contas aqui no cantinho, ó. 10π sobre 14 menos 3π sobre 14. Beleza. Como ambos estão sobre 14, eu posso subtrair o numerador de boa. 10π menos 3π, vamos encontrar 7π sobre 14. E 7π sobre 14, de novo aí, minha galera. Quanto é que vai dar, cortando ali, simplificando? Π sobre 2. Pera aí, Cristiano, então quer dizer que esse cara é 90 graus a mais do que esse, né? Eles não são ângulos complementares, mas esse cara tem 90 graus a mais que esse aqui. É isso mesmo, pode ter certeza. E nós vimos agora mesmo que o seno de 90 mais x é igual ao cosseno de x. Como esse cara é 90 mais esse cara, eu posso afirmar que esse cara é igual ao cosseno de 3π sobre 14. O seno de 10π sobre 14 vai ser igual ao seno de 3π sobre 14. Vem comigo aqui do lado. Vamos aqui no cantinho. Ficamos então aqui com 4 sobre b vezes o cosseno de π sobre 14. Vamos lá? 4 sobre b vezes o cosseno de π sobre 14. Show de bola. Do outro lado, como eu fiz a transformação aqui, eu vou colocar isso aqui como cosseno de 3π sobre 14. Então, vamos botar o seno de 3π sobre 14, esse cara aqui, ó, o seno de 3π sobre 14, e aqui, no lugar dele, o cosseno de 3π sobre 14. Vamos lá? Cara, isso está perseguindo a gente nessa questão, né, cara? Olha lá, eu vou multiplicar de um lado e do outro por 2. Quando eu faço isso, ó, eu tenho 2 vezes o seno do ângulo vezes o cosseno do ângulo. Ora, como é que vai ficar então do lado de cá? Vem comigo. Esse 2 que multiplica por 4 fica 8 sobre b, vezes o cosseno de π sobre 14. Do outro lado, eu tenho 2 vezes o seno vezes o cosseno, como vimos agora, vai ficar o seno de 2x, ou seja, o seno do dobro de 3, o seno de 6π sobre 14. Tá bom, Cristiano, mas chegou agora, não tem mais jeito não, cara. Como é que você vai resolver isso? Fala aí pra mim. Já resolvi. Olha aqui, π sobre 14 mais 6π sobre 14, vamos ali no cantinho, de novo, aqui, ó, vem comigo. Vamos ali no cantinho? Aqui, ó. 6π sobre 14 mais π sobre 14 vai dar um total de 7π sobre 14. E 7π sobre 14, quando você simplifica, vai dar π sobre 2.
Cara, se o resultado vai dar π sobre 2, isso quer dizer que a soma dos dois dá 90 graus. Se eles são complementares, o seno de um é o cosseno do outro, cara. Então, eu posso cortar esses dois caras aqui de boa, de boa, de boa. O que sobrou de um lado foi só o 8 sobre b. Esse cara aqui, ó, 8 sobre b. Eu vou colocá-lo aqui em cima, tá bom? 8 sobre b, que é igual a 1. Se 8 sobre b é igual a 1, pega o b, passa para o outro lado multiplicando, e o b vai ficar igual a 8. E acabou a questão. Show de bola? Tranquilão? Tire aí o print da tela. Ficamos por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.